Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Armando Monteiro. E o nosso tema, os horizontes, uma análise política a partir das eleições de outubro e o que elas representam no horizonte de 2019. Senador, eu agradeço a sua presença aqui conosco. Nós vimos no resultado das eleições uma renovação muito grande, por exemplo, no Congresso Nacional. E a eleição de um presidente que significa, de alguma forma, um contraponto do que vivemos nos últimos anos. O que o senhor acha que isso traz de novidade para o país, uma vez que as pautas que teremos, as discussões que teremos, na verdade, não são novas, são mais desafiadores do que inéditas, né? Eu acho que é sempre um momento novo e desafiador, portanto. O novo é algo que nos coloca uma situação de certa imprevisibilidade sempre. Mas o fato é que o velho modelo deu sinais de esgotamento. A sociedade votou de forma clara por uma mudança de paradigma. E não há dúvida nenhuma que o sistema político que nós temos hoje, ele deu claros sinais de esgotamento. Ele precisa ser reconstruído, precisa ser reinventado. O problema é que a gente tem que consertar o carro com o carro andando. Nós deveríamos, a rigor, promover uma ampla reforma a partir dessa nova realidade, uma ampla reforma no sistema político brasileiro. Então, por exemplo, quando a gente discute a agenda de reformas, há questões muito instantes, muito urgentes, como, por exemplo, o tema da reforma da Previdência, por conta do imenso desajuste fiscal que o país tem. Mas, do ponto de vista da reconstrução institucional, a reforma política é muito importante, porque se esse sistema político deu sinais de esgotamento, a gente precisa refazer todo esse tecido institucional. E aí é preciso aproveitar essa nova situação de poder para que haja também um ímpeto reformista. Ou seja, não pode ser uma troca de guardas meramente, não é uma troca de nomes, tem que ser algo além disso. E para isso, a gente precisa que o governo bem desempenhe o seu papel, no sentido de dar respostas às demandas que estão aí presentes, as demandas de que promova-se um ajuste fiscal, que a gente cria as bases de um novo processo, de um processo que nos devolva o crescimento econômico, porque sem ele o Brasil não vai poder resolver os seus problemas estruturais, melhorar a qualidade das políticas públicas, tornar o governo mais eficiente, menos analógico e mais digital. Mas precisamos também cuidar dessa grande reforma institucional. E aí o Congresso terá um papel importante, tanto para dar suporte às ações que o novo governante e o novo governo nos encaminharão dessa nova agenda, dessa agenda renovada, como também o Congresso tem que ser um vetor, claro, também de mudança e de avanços institucionais. Renovação no Congresso, acho que foi acima da expectativa, né, como resultado das urnas. Mas a gente viu multiplicar o número de partidos representados, o que, para as pessoas que acompanham a política brasileira, sempre foi um ponto de muita crítica. E, por outro lado, nessa fase de transição, nós estamos vendo o novo presidente constituir o seu ministério de uma maneira que, de certa forma, o afasta do Congresso Nacional. Essas duas situações, elas podem comprometer? Qual é a expectativa do senhor? O que o senhor acha desse cenário que se apresenta, né? Você coloca um tema muito interessante. A governabilidade nos últimos anos passava por esse arranjo que se esgotou do chamado presidencialismo de coalizão, por conta dessa imensa fragmentação do parlamento, mas que muitos chamavam melhor do presidencialismo de cooptação, ou seja, práticas fisiologistas, loteamento de cargos. Em suma, a governabilidade dependia de um modelo que, ao final, se esgotou. A pergunta é, antes de reformar as instituições, convivendo ainda com um quadro de fragmentação partidária, como nós vamos transformar o sistema político em algo funcional, em meio a todas essas contradições que ainda estão presentes? Aí, o novo governante, com o amplo respaldo popular, né, com a legitimidade do seu mandato, indiscutivelmente,
ele precisa usar esse capital político da melhor forma possível, no sentido de apresentar logo iniciativas que possam vir ao encontro das demandas da sociedade, usar esse capital político, essa energia política que o governo dispõe no início do mandato e, ao mesmo tempo, contribuir para que essas mudanças institucionais, que são muito mais importantes do que o estrito tempo dos governos, que o Brasil possa avançar também nesse plano. Então, nós vamos experimentar uma situação nova e desafiadora. Ou seja, vamos reproduzir as velhas práticas que nos conduziram a essa situação, ou vamos apostar verdadeiramente e assumir os riscos decorrentes de um novo modelo de relacionamento com o Congresso. Senador, esse presidente chega vitorioso das urnas por um caminho original, né? Apoiado em redes sociais, sem marqueteiros, sem recursos, sem muitos recursos assim, comparativamente ao que a gente tem como parâmetro, né? E com uma aproximação da população através das redes digitais. Como isso vai reverberar, na sua opinião, não só nessa interlocução, porque a gente vê, ele faz anúncios diretos para o cidadão, né? E o senhor falando que ele vai ter que usar desse capital, talvez essa forma de comunicação ajude a respaldá-lo ou não? Na verdade, isso é uma pergunta. Como é que isso vai reverberar aqui, né? Eu acho que ele entendeu que você hoje, nesse tempo das redes sociais, né, nesse novo tempo da comunicação digital, que era preciso dialogar com o cidadão eleitor de uma outra forma. E ele demonstrou que foi pioneiro no sentido de valorizar e apostar nessas novas formas, nessas novas mídias, por assim dizer. Uhum. E foi bem sucedido. A pergunta é, você governa com o Twitter? Você governa só com essa comunicação direta? Não. O desafio do governo vai muito além da forma com que você se comunica no processo eleitoral. Uhum. Você precisa compreender que a governabilidade ela vai muito além dos limites do executivo, significa dialogar com o parlamento, entender que há uma mediação política, construir consensos, né, minimamente para que você possa ter uma governabilidade e, sobretudo, definir uma agenda que venha ao encontro dos interesses da sociedade. Eu acho que o governo se legitima não estritamente pela comunicação agora, mas pelo que possa efetivamente fazer e realizar no sentido de atender às demandas da sociedade. E os partidos? Como é que ficam os partidos depois dessas eleições? Porque tempo de rádio e TV, né, que costumavam ser ferramentas decisivas na eleição, já se mostraram de uma outra forma dessa vez. E isso coloca a relação entre os partidos, interfere diretamente na relação e na importância, né, das legendas. Eu acho que nós temos agora algumas medidas da chamada reforma política e do sistema político partidário. Alguma reforma nós já vamos experimentar. Por exemplo, o fim das coligações nas eleições proporcionais, o que virá já no próximo ano. Isso poderá já vir ao encontro desse objetivo, que é não dar incentivos à fragmentação partidária. Isso, aliado à cláusula de desempenho, que já começou a funcionar, isso pode contribuir para reduzir o número de partidos que têm assento no Congresso Nacional. Eu acho que nós vamos experimentar isso nas próximas eleições. Mecanismos que vão nos conduzir a uma redução do número de partidos. Agora, independentemente disso, os partidos precisam se reinventar. Eles precisam criar uma nova forma de se comunicar com a cidadania. Eles precisam ser muito mais permeáveis a esse controle social que hoje as próprias redes proporcionam. E eles precisam, vamos dizer, ter pautas claras que possam vir ao encontro do interesse da sociedade. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Como é que o sistema partidário poderá se reinventar para poder desempenhar um papel novo nessa democracia moderna que a gente precisa construir? A gente começa o ano elegendo
os presidentes da Câmara e do Senado, dois agentes importantes na interlocução com o Executivo e na possibilidade de concretizar, inclusive, os planos desse Executivo, né? O que o senhor acha que acontece? A renovação que a gente viu nas urnas atinge a presidência das casas? Olha, de algum modo, sim. Mas eu espero que essa renovação se traduza muito mais no fato de que a mesa se sintonize com as demandas da sociedade do que propriamente com uma renovação de rostos ou de idades na mesa. Eu acho que a gente precisa de um parlamento que exerça a sua soberania, que dê suporte e apoie as medidas do governo que forem, vamos dizer, reconhecidas como de interesse da sociedade, mas que possa também exercer plenamente a sua soberania, ou seja, de ser um contrapeso quando precisar pôr freio a algumas iniciativas do Executivo que possam ferir o equilíbrio institucional ou mesmo, vamos dizer, garantir maior segurança às conquistas que já tivemos, de qualquer maneira, de uma sociedade democrática. Senador, eu agradeço a sua presença aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso, 0800 61 2211, uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.